Ô Reinaldo, vamos falar o seguinte agora sobre o presidente do Banco Central. É um outro assunto que tem chamado a atenção, né? Ele é presidente do Banco Central, começou lá no governo Bolsonaro, depois pegou o governo Lula, vai até o fim do ano, tá aí ele, Roberto Campos Neto. Ele sinalizou para Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que poderia sim ser ministro da Fazenda num eventual mandato presidencial de Tarcísio. Quer dizer, ele poderia ser caso o Tarcísio se candidate e se eleja, né, a presidente da República em 2026. O anúncio seria feito durante a campanha, repetindo a estratégia do Bolsonaro, né, que anunciou Paulo Guedes, anunciou Sérgio Moro, anunciou toda essa turma, né, dizendo que seria um governo técnico, voltado para tecnicidade. Vale lembrar que para a votação desse ano, apesar de já estar no cargo, né, para a eleição, aliás, de 2022, ele foi vestindo camisa de apoio a Jair Bolsonaro, depois tentou sinalizar, conversou com Lula, parece que azeitou a situação, depois voltou a ter embates com o atual governo, né, Reinaldo? E agora sinaliza que pode ou quer, né, ser ministro numa eventual candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência da República. Uma vergonha, né? Uma vergonha porque primeiro mentiu sobre a camiseta, né? Todo mundo sabia, mas de qualquer modo deu-se a ele. Não, não foi por isso. A minha camiseta foi por isso, né? A camiseta era coisa de militante mesmo. Já presidente do Banco Central, né? De Banco Central independente, autônomo, né? Como se diz. Olha aqui. Votou-se a lei da autonomia do Banco Central, porque se dizia, nós temos de ter um Banco Central, é poder executivo, mas ele tem de ser uma fração do poder executivo não submetido à conjuntura política. Ele está no arco do poder político, sim, porque é indicado pelos os diretores são indicados pelo presidente, aprovados pelo Senado, mas a partir daí passa a ter um mandato. E um presidente não pode demiti-lo. E a demissão de um presidente do Banco Central é uma tarefa, de fato, assim, aconteceria com muita dificuldade, porque precisa ter crimes muito evidentes e tal, e só o Senado pode fazer. Então, esse presidente do Banco Central não está submetido à pressão. Como autônomo, ele não pode participar de converscotes oposicionistas, como ele fez. Porque se ele não pode se subordinar ao poder de turno, ele não pode se subordinar àquele que quer destituir o poder de turno. Senão ele passa a ser um militante político, que é o que o Campos Neto se tornou. Eu nunca vi, você nunca viu e nunca ninguém nunca viu em nenhum lugar do mundo um presidente do Banco Central falar tanto. Ah, Eu brinco, há muito tempo eu falo, fala mais do que o homem da cobra, que é aquela expressão popular que tem. isso Né? traz até instabilidade, né, o Reinaldo? Traz até uma Claro, instabilidade. mas é absurdo. Esse cara antecipou, e eu fico realmente muito impressionado. Você é um pouco mais velho que eu, Diego, mas eu aqui na Verdade. minha juventude, eu aqui na minha juventude, 62 anos, eu nunca vi um presidente de Banco Central antecipar a taxa de juro, que foi o que ele fez, num seminário de uma corretora. Né? Antecipou a taxa de juros e antecipou que o Banco Central mudaria a sua orientação. Que a orientação que estava dada do Banco Central era de queda de meio ponto na jornada passada. Ele antecipou num seminário em Washington que não seria meio ponto, que ele falou, o Banco Central tinha dito meio ponto. Esse é o guidance. Aí ele falou, olha, pode ser meio, pode ser 0,25, pode não ser nada. Bom, a partir daí, já não valia mais a orientação do Banco Central, né? É claro que não ia ser meio. Claro que não ia ser meio. Ele antecipou isso. Houve a votação do Copom, 4-5, 4 votaram por meio, queda de meio, 5 votaram por queda de 0,25. Os 4 que votaram
pela queda de meio, foram indicados pelo Lula, aprovados pelo Senado. Um deles, o Piketty, é um ortodoxo. Tem nada de esquerdista ou sei lá o quê. Né? Ninguém tem, aliás, nenhum dos quatro. Mas aí fala assim: olha a divisão, o Lula está comandando, veja aí os quatro que o Lula indicou. Então, atenção, os quatro indicados pelo Lula tiraram deles até o direito de ter uma opinião sobre queda da taxa de juros, mas tiraram deles o debate, né? Tirou deles o direito de seguir a orientação do próprio banco. E esse debate foi parar na imprensa sem contraditório. Que absurdo, que absurdo, que absurdo. Então, se dá por absurdo que quatro diretores votem queda de meio ponto na taxa de juros, dissintam dos outros cinco, e é do jogo, dissentir, sendo que essa era a orientação do Banco Central, sendo que o próprio mercado estava dividido sobre quanto seria, portanto, resultado normal. E aí, esse presidente do Banco Central, e aí é isso que eu nunca vi nos meus 32 anos, né, de jornalismo, mas o que eu nunca vi é uma imprensa silente, no mais das vezes, com algumas exceções, diante de um presidente do Banco Central que antecipa a taxa de juros em seminário no exterior, Pois é. que agora fica circulando por aí, participando de eventos da oposição, laureado que foi por um deputado estadual que apoiou o golpismo, vai lá num evento, é saudado pelo Tarcísio, que todo mundo sabe já é pré-candidato à presidência. E O, o, tem o direito, e tem o direito de crescer. Agora, aliás, quem não gosta dele como pré-candidato é o Bolsonaro. O que o Lula pode fazer? é. O que eu te perguntei é o seguinte, porque a gente sabe que o Moro também foi um cara bastante ansioso, né? Queria ser ministro do STF, depois queria ser presidente da República e tal. O Campos Neto também se mostra, né? Quer dizer, ele já está ali um passo adiante, ainda está no Banco Central, estamos em 2024, mas ele já está ali negociando 2026. Lembre-se que o Bolsonaro convidou o Moro para ser ministro em novembro Foi. de 2018. Ele já tinha sido eleito. Tudo bem, o Moro já tinha feito o serviço para ele. Condenou Lula sem prova, meteu Lula na cadeia, eu não sei o quê, né? Ah, meteu Lula na cadeia depois que passou pelo TRF4. É verdade, mas o que o Supremo autorizava, então, depois mudou a jurisprudência, pode prender, não é obrigado a prender. Prendeu. Né? Já tinha feito serviço. Mas o convite foi feito depois que ele estava eleito. E aí o Moro se afastou, né? Saiu deixou o poder judiciário e foi ser político. O Roberto Campos Neto está no Banco Central. Ele está no Banco Central. Não se diz uma vírgula, o sujeito vai, se oferece para ser ministro da Fazenda, mas dá conselho. E eu não vi a informação da Folha ser desmentida. Dá conselho ao Tarcísio, melhor não concorrer agora, porque os próximos anos serão muito difíceis.